Vamos abrir nossa Bíblia em Jó, capítulo de número 14. Jó, capítulo 14, vamos começar no versículo de número 7. Jó 14, versículo 7. Vamos abrir um texto específico, nós vamos ler um versículo. O Jó, aqui nesse texto, ele nos faz abrir o entendimento de que há sempre esperança, amém, irmãos? Sempre há esperança, mas ele está falando aqui da brevidade da vida, o quanto que a vida passa rápido. Passa ou não passa? Eu estava olhando esses dias e eu falei, Jesus, eu lembrava do meu pai, quando meu pai era mais novo, quando eu era mais novo, eu morava com meu pai. Eu lembro que eu ficava mexendo na orelha dele assim, ó, que ele tinha uma orelha bem peludinha. E eu falava, pai, o senhor está ficando velho, que até os pelos da tua orelha está ficando branco. Essa semana estou eu de frente do espelho, olhando para a minha orelha com um pelo branco. Isso quer dizer que a vida passa rápido demais. Às vezes nós estamos nos apegando no amanhã sem viver o hoje. E cuidado, porque às vezes a gente se apegando ao amanhã, pode ser que o amanhã nem chegue, não é verdade? E nós temos que entender, se estamos desanimados, se estamos entristecidos por algum motivo, que Deus possa nos fazer entender que nós podemos nos levantar de novo. Amém? Podemos nos levantar, sempre há uma esperança. Pode todo mundo se assentar, pode sentar todo mundo, o pessoal do louvor também. Peguem sua Bíblia e vamos abrir esse texto que vai nos ajudar nesse dia. O livro de Jó 14, versículo de número 7, nós começamos assim. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Diga graças a Deus. Deixa eu contar para você. Ontem à tarde, minha esposa disse, eu quero comprar uma coisa no centro. E ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Pegamos eu, meu filho, o Isaac, as meninas estavam ensaiando, e enfim. E foi eu e minha esposa. E bem na frente da igreja aqui, se você depois, quando você acabar o culto aqui hoje, se você quiser atravessar para o outro lado da rua, tem uma árvore que foi cortada. Alguém reparou nessa árvore cortada? Repararam? Que a árvore fazia até bastante sombra para o carro que ficava ali, né? E eu estava passando por ali e eu olhei para aquela árvore e ela estava minando água dela. Alguém passou por ela, chegou a perceber isso aqui? Alguém passou por ela hoje? Não percebeu? Talvez você não percebeu, mas depois você passe por ela. E ela estava minando água, mas minando mesmo, assim, ela foi cortada ali, né? Ficou só o tronco dela ali, ela foi cortada. E alguns ramozinhos, assim, alguns galhos cortados, e cada galho desse estava minando água. Aí minha esposa, nossa, que dó dessa árvore. E essa mensagem começou olhando para aquela árvore. Essa árvore, eu falei, olha, mulher, a árvore, ela não entendeu, a raiz não entendeu ainda, que não precisa mandar tanta água a mais para a árvore, porque ela foi cortada. Ela não entendeu que os ramos já foram cortados, que a árvore foi cortada, literalmente. E as raízes continuavam a abastecer a árvore com água, para suprir, né? Manter as folhas vivas, manter os galhos vivos. E aquilo me chamou a atenção e eu fui estudar sobre isso. Não sobre a árvore, eu não entendo nada de árvore. Eu só entendi que me veio ao texto, o coração, essa palavra. Há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança, quer dizer, ela não morreu, ela está tentando viver. Quem está tentando viver, diga amém. Talvez algumas pessoas não estão tentando viver. Elas estão ainda ligadas à raiz, que nós sabemos que a nossa raiz é o Evangelho, é Jesus, a boa terra é a palavra de Deus. Mas muitos já não estão mais com essa alegria. Muitos já não têm prazer na palavra de Deus. Muitos não têm prazer nas coisas santas. E quando falo isso para você, é doloroso falar isso, mas sempre vão haver renovos. Quer dizer, sempre vai ter uma maneira de brotar novamente aquela fé, aquela alegria, aquela motivação para uma oração, aquela motivação para congregar. Amém, gente? Sempre haverá esperança. Só que muitas vezes as pessoas estão tão desanimadas, tão entristecidas, que ela olha para uma situação difícil e acha que é o fim.
a árvore foi cortada. E eu já me lembro de outras vezes essa árvore ter sido cortada. E ela voltou a crescer, voltou a fazer sombra de novo. Só que o texto continua, versículo de número 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e ela até mesmo morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas vai acontecer o quê? Brotará e dará ramos como? Ou seja, ainda que pareça morto, pastor, está muito seca. Às vezes a nossa vida está seca, como uma raiz seca. Às vezes nossa vida está tão vazia das coisas de Deus que nós já não sentimos prazer no Senhor. Nós não sentimos prazer em estar com Deus, né? Em fazer um louvor, louvar a Deus na simplicidade. Ah, pastor, é que nós gostamos dos louvores que pula e grita, aquela coisa. Irmão, olha, é muito bonito que a gente possa ter muito mais renovação nos ministérios de louvor, que hajam muitos músicos louvando a Deus. Mas, gente, a essência não tem como tirar, né, irmãos? A essência nos sustenta. A Bíblia fala que a árvore, ainda que a raiz dela esteja aparentemente morta, se há o cheiro, você entende que é o cheiro das águas? Nem o toque da água na raiz já faz novamente voltar a ter um broto, voltar a ter um renovo. Então veja que tudo é feito com a perfeição de Deus. Então, se você está sentindo-se distante, se você está se sentindo distraído das coisas de Deus, ao cheiro das águas, a presença do Espírito Santo vai alimentar você, vai fazer você voltar a ter vida com Deus. Triste é quando nós perdemos o prazer e não queremos a ajuda de Deus. Olha o que diz o versículo seguinte. Aí diz assim: mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde ele está? Ele faz uma alusão dizendo: a árvore ela tem esperança. Entenda que o Jó estava passando dias bem fáceis, né? Quem conhece um pouquinho da história do Jó, o Jó estava passando dias difíceis, irmãos. Eu não vou aqui voltar àquilo que você muito conhece, mas só para a gente trazer um vislumbre do que acontecia com ele ele perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua prosperidade, um homem muito rico no tempo dele, o homem mais rico da terra daquele tempo, um homem muito próspero, cheio de ovelhas, cheio de gado, bem casado, com 10 filhos, morreu os 10 filhos, perdeu toda a sua fazenda, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu tudo que tinha e até começou a arrumar briga com a mulher. Que a mulher chega a falar para ele assim: homem, olha, eu se servisse esse Deus que você serve, eu amaldiçoava ele para ele me matar. Porque é melhor morrer do que ficar doente com uma chaga que pega do alto da cabeça até a planta do pé. Às vezes a gente sente uma dorzinha, um desconforto, a gente já começa a achar: oh Deus, por que o Senhor deixou isso? Imagine quando este homem, claro que não estamos fazendo alusão para alguém sofrer, ninguém tem que sofrer, amém, irmãos? Nem o Jó tem que sofrer, mas o Jó passou por isso e nós sabemos que o pleito dele foi grande. E ele chega um momento, pensando na brevidade da vida, ele fala: puxa, eu olho para a árvore tem esperança. Se corta o galho, ela renova e volta novamente. E se a raiz dela estiver seca, a raiz ainda ao cheiro das águas, ela volta a viver de novo. E o homem, o que se faz da vida do homem? O que se faz da nossa vida? Morreu, vai para onde? Entenda que, historicamente falando, o livro de Jó é o livro mais antigo, tá? O livro mais antigo, historicamente falando, dos estudos que foram colocados para nós como os manuscritos. Oh, Jesus, fugiu. A gente tem que entender, agora fugiu agora, não vai sair mais. Mas, para nosso entendimento, o Jó, ele não tinha o conhecimento que eu e você temos em Jesus. Ele não sabia daquilo que, após essa morte do homem, da carne do homem, não existe morte, após a morte tem vida. Amém, gente? Há uma vida. Nós entendemos isso, que ainda que esse corpo exterior se corrompa, o interior para tudo faz o quê, irmão? Cresce em Cristo Jesus, se renova a cada dia. Então, o Espírito de Deus nos renova, mesmo quando parece que está tudo perdido. Então, o Jó, ele tem essa menção: puxa, mas e quando o homem morrer? O que vai acontecer com o homem? O homem vai para o pó, acabou a existência dele. Até a árvore, ela consegue passar centenas de anos, ainda que esteja fraca, colocou um pouquinho d'água no pé da raiz dela, ela volta a viver. E o homem?
Colocar um pouquinho d'água no pé do homem, será que ressuscita? Ele está dizendo essa analogia com a intenção da gente ter a percepção que no tempo difícil a gente tem uma percepção errada das coisas. Nos tempos difíceis, nós temos percepções erradas da vida. Olhamos de maneira errada, não enxergamos o que há de benefício da parte de Deus. Estávamos louvando a Deus há pouco, dizendo maravilhoso é estar na presença de Deus. Maravilhoso é poder contemplar o Senhor. Quer maior maravilha do que o dia que essa vida natural acabar e a gente começar a viver a vida espiritual, viver com Jesus? Ah, pastor, eu quero esse dia, mas é como eu não sei, muita gente tem medo de morrer porque não sabe como vai ser do outro lado. Quem lê Bíblia? Quem já leu a Bíblia já? Opa, quem já leu a Bíblia alguma vez? Já leu a Bíblia já ou não? E eu já li algumas vezes a Bíblia já, de fora a fora, de capa a capa, e continuo lendo e aprendendo todo dia. E vou dizer para você uma coisa, infelizmente tem pessoas que não sabem o que será depois da morte. O Senhor Jesus nos deu a oportunidade, dizendo, gente, eu vou ir preparar morada para vocês. Estou indo preparar um caminho para vocês. Vocês amam Jesus Cristo? Vocês acham que Jesus faria algo ruim para nós? Ele prepararia algo que fizesse mal para a gente? Não. Então ele foi preparar um bom caminho para nós. Ele veio como homem, nos ensinou como chegar a esse caminho, que é Ele. Ele é o caminho. O caminho para viver em paz, o caminho para viver a vida é Jesus. Uma pessoa sem Jesus, ela está seca. Uma pessoa sem Jesus, ela está morta. Uma pessoa sem Jesus está com seus ramos cortados. Ela está sem chance de gerar. Há uma maneira de a gente trabalhar e a gente continuar na esperança do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vamos deixar aqui, vou marcar o livro de Jó, que depois do finalzinho, nós não vamos passear muito hoje. Vamos lá em a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele está falando do que se baseava as suas pregações. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Quando você achar, diga achei. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler desde o versículo 1, pretendo ir até o 18. Diz assim, a quem achou, diga achei, posso ler? Podemos? Vamos lá? Pelo que, tendo este ministério, ou chamado, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. O apóstolo Paulo chama a atenção de todo cristão. Nós que fomos chamados a esse ministério, qual ministério? A obra de Deus. Todos nós recebemos um chamado do Senhor, todos nós. E às vezes o chamado ele se mostra mais frutífero e às vezes nem tanto frutífero. Quem já percebeu às vezes que você poderia render mais para o reino de Deus? Você acha que podia fazer mais para o reino de Deus? Quem acha que podia, levanta a mão. Quem acha que está fazendo o suficiente, levanta a mão agora. Nós nunca vamos estar confortáveis sabendo que há muita coisa para fazer, tem muita obra para fazer. Nós não podemos ficar confortáveis com a situação. Só que o Paulo fala, nós nos baseamos no chamado que Deus nos deu, ainda que seja por misericórdia. Veja que ele fala assim, Deus está dando misericórdia para que eu faça o trabalho do Senhor na terra. Então, assim, é lindo saber que eu tenho a liberdade de Cristo de poder fazer a obra dele na terra. Então, é uma misericórdia. Deus está me dando a oportunidade de fazer e cumprir o que ele me chamou a fazer. Então, assim, tem gente que acha que porque cumpre alguma coisa, faz alguma coisa na igreja, porque congrega, ela, até às vezes estufa o peito, eu sou crente. Não, é pela misericórdia de Deus que estamos aqui, irmão. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Amém, gente? Aí ele continua dizendo, o que ele fala? Não desfaleçam, não fiquem tristes, continuem fazendo o que Deus chamou. 2, antes, o que nós temos que fazer? Nós todos rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, muito menos falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que acontece? O apóstolo Paulo está chamando a atenção de nós
para a gente compreender duas coisas. A primeira, ele fala assim: nós temos que expurgar, tirar do nosso meio, ou não aceitar coisas que envergonham. E ele chega a dizer aqui uma coisa: nós não podemos falsificar a palavra. Irmãos, nós não temos que, claro que eu não estou pedindo para você ficar num quadradinho assim, ficar só escutando o pastor Jefferson falar, não existe ninguém que pregue Jesus que não fale de Jesus. Só que o apóstolo Paulo fala nós recomendamos vocês a uma consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Hoje nós estamos vendo que as coisas que estão rodeando, norteando, vamos dizer assim, a maioria dos templos religiosos, onde estão constituídas por nome igreja, não estão trabalhando com o foco do que está escrito. Hoje você vê, por exemplo, muitas campanhas, muitos propósitos que não nasceram da palavra de Deus, nasceram da vontade do homem. E quando se nasce da vontade do homem, você sabe que o homem ele tem uma astúcia, ele tem uma inteligência. E tudo que vai dando certo, as pessoas continuam a fazer. Vamos perceber o seguinte, vamos trazer para os dias atuais. Hoje você imagina, por exemplo, vamos pensar nos dias de Paulo, nos dias de Pedro. Você imagina, por exemplo, assim, hoje nós vamos trazer aqui na nossa igreja um grande pregador, aquele que foi arrebatado dos sentidos, ele que subiu ao terceiro céu, apóstolo Paulo. Se fosse dos nossos dias, como que você acha que seria? Cada convite, R$1 milhão. Gente, não é qualquer um, é apóstolo Paulo, Bíblia. Você entende que se tentássemos trazer para esses dias, o apóstolo Paulo nem subia no altar para pregar. Por quê? O evangelho não pode ser mudado. Nós não podemos transformar a verdade numa mentira. Agora, muitas pessoas estão sendo atraídas pelo quê, irmão? Pela verdade ou pela mentira? Pela mentira. Por uma vida que não é feita como devoção a Deus, uma vida de luxos, uma vida de grandeza, uma vida da qual a pessoa esbanja conhecimento psicológico, conhecimento do caráter humano, conhecimento da personalidade, mas não se aplica o evangelho. Se conhece estudos de terapia, isso, aquilo outro, é abordado muitas coisas, vença naquilo, vença nisso, vença naquilo, mas estão mudando a verdade, estão tirando a verdade do altar, estão tirando a Bíblia. A Bíblia ela é trazida para o culto para um momento, não como base, não como fundamento. O que é base e fundamento? É a estrutura que norteia toda a nossa vida, tem que ser assim, é assim que tem que ser. Só que quando nós vamos saindo disso, nós começamos a ser ludibriados. Não tem lugar que parece que é mais... Por exemplo, quem de vocês já foi num restaurante que você não voltou mais, porque foi mal atendido? Já aconteceu com você? Esses dias nós fomos almoçar, eu e minha família, nós estávamos aqui querendo comer alguma besteirinha. Quem já queria comer besteira, comer um lanchinho? Aí nós contratou a nutricionista que não deixa a gente comer mais besteira, né, nutricionista? Né? Mas nós fomos no restaurante, chegamos lá para comer um lanche, na verdade. Aí o rapaz, vendo a gente na recepção, assim, no caixa, ele não vinha atender, ficamos 10 minutos para não foi. E eu olhando para ele, olhando para mim, falei, você não vai atender? Ele virou as costas e deixou falando. Falei, não voltamos lá mais, né? Não dá para comer mais, né? Foi no shopping aqui ainda, não vou falar que é no Claudio. Né? Deixa a gente parado lá e não vieram atender a gente. Tudo bem, não vamos comer lá mais. Aí assim, irmãos, tem um jeito, claro, de sempre a gente abordar pessoas. Mas você sabe que existe igreja para todo gosto. Existe restaurante para todo gosto. Existe hoje, aqui em Pato Branco, pelo menos, farmácia para todo gosto. Não é verdade? Você vai onde você quer, você pode escolher o nome, né, e local, bairro. Você sempre tem um jeitinho de escolher o que você quer. E assim hoje também a igreja está assim, irmão. Você pode escolher a igreja que você quer. Você pode escolher a igreja que vai falar 300 palavras e das 299 é adoração, é louvor. Não é errado louvar a Deus. O problema é que a palavra tem que ser a base. O fundamento começa na palavra. O louvor é o que agrega ali aquele momento de oração, aquele momento de busca, mas não pode ser a base.
que tem muito louvor que, na verdade, não podia nem ser cantado. Sabia disso? Tem louvor que não podia nem ser cantado, que é muito mais altruísmo, auto-ego, pessoa falando de si mesma, né? Eu gosto sempre de falar, o pastor Fernando volta e meia fala, eu gravei a fala dele, né? Que é aquela musiquinha assim, ó, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem me viu passar a prova, mais ou menos assim, ó, quem me viu passar a prova e não me ajudou, você vai me pagar. Mas que Cristo é esse que me abençoou para você se sentir mal, que me abençoou para você levar na cara porque você não me ajudou? É uma mensagem de alguém para outro alguém. Não é o louvor é uma mensagem do homem a Deus. Só que quem dá a mensagem para o homem falar a Deus é o próprio Deus. O louvor que é louvor, ele é o louvor que nasceu no coração de Deus. É Deus que dá o louvor. É Ele que ensina a pessoa. Por isso, quando a gente vai nesses louvores, quem gosta desse louvor bem antigo? Esse louvor é antigo, louvor da harpa. Maravilhoso é estar em tua presença. Você fala, puxa, por que tem fundamento? Porque aquilo ali havia uma entronização, o Espírito Santo ali movendo naquela igreja. Então o Paulo fala, gente, nós não podemos falsificar a palavra, porque hoje está muito fácil das pessoas serem ludibriadas com uma lâmpada piscando no olho dela. Está muito fácil da pessoa ser ludibriada com uma igreja lotada. Está muito fácil. Não, pastor, o senhor fala assim porque nós estamos passando tempos difíceis e eu vou dizer para você que há uma condição de piorar. O Jó olhou para a árvore e falou, olha, a árvore foi cortada e a coisa estava difícil, mas há esperança para a árvore que foi cortada se ela tiver raiz. E quando a raiz começa a ficar seca, então quer dizer, a coisa pode piorar. Então a gente tem que ter um cuidado para a gente não ficar, às vezes, distorcendo as coisas. E às vezes a gente não conhece a história, só falamos o que ouvimos alguém dizer. Esses dias eu vi um documentário de um pastor que ele falava assim, olha, perguntaram assim, viu, por que não tem menção da palavra namoro na Bíblia? Aí eu passo, olha, desculpe, talvez você não estudou, mas namoro fazem 125 anos que existe essa palavra. Porque não existia namoro antigamente, o casamento era arranjado, a pessoa ficava feliz com aquilo, era algo benéfico. Pastor, como que pode? Claro, a gente vive hoje num tempo que isso parece uma loucura, mas outrora era uma bênção, e viviam felizes, casava do começo ao fim, vivia junto, irmão. Agora que a coisa, não, pastor, agora a gente tem liberdade, casa 2 dias, separa. A gente está indo para onde isso, irmão? Que liberdade é essa que ao invés de a gente melhorar, a gente está piorando, a gente está piorando. Então a gente tem que tomar um cuidado para a gente, às vezes, não estar aguçando no coração o sentimento da nossa época, esse período contemporâneo que nos faz achar que a igreja começou a ficar careta, começa a achar que a palavra que eu escuto já não me enche mais, eu quero ir num lugar onde gera emoção, que o pastor está pregando, eles colocam aquelas, como é que fala? Tipo, quando tem efeito sonoro, o pastor fala uma palavra de impacto, faz efeito, faz uma coisa que faz as pessoas ficarem emocionadas com aquilo, irmão. Eu fico pensando na emoção de João Batista no deserto, com um monte de grilo do lado dele, cri, cri, cri. Suas pestes, vocês se arrependem, vocês vão tudo para o inferno. Você acha que é mentira que eu falei ou é verdade? Está escrito isso na Bíblia? Que o que o nosso irmão comia no deserto? Gafanhoto, primo do grilo, né? Comia mel silvestre devia ser mel que as abelhas abandonou, lá ficou na caixa lá, ou em algum lugar, e ele ia comer, irmão. Era uma vida simples, mas tinha verdade na boca dele. Quando ele abria a boca, as serpentes cascavéis abriam o coração e se arrependiam de seus pecados. Agora, momento de emoção não converte ninguém. Momento de luzinha não converte ninguém. Por isso que o Paulo para e fala, gente, a pregação, ela se consiste na verdade. E olha, vou dizer para você, irmãos, quantos púlpitos tem uma palavra bonita, mas dentro da vida deste, até um pastor, ele fala assim, ó, a vida do pastor não é o púlpito. O púlpito do pastor é onde ele se apresenta.
Mas a vida do pastor é aquela vida que ele vive todos os dias na presença de Deus. Quem está falando isso aqui sobre o caráter da pregação e do ensinamento é o Paulo. Nos dias de Paulo, as pessoas confrontavam o Paulo. Nos dias de Paulo, não preferiam o Apolo. Quem lembra do Apolo? Lembram? Eu quero ser do Paulo, eu quero ser do Apolo, porque o Apolo fala bonito, porque o Apolo isso, porque o Apolo aquilo. O Paulo fala, gente, a nossa pregação, nosso ensinamento está na verdade que é Jesus. É nele que nós temos que concentrar nossa fé, não são nas pessoas. Aí o versículo 3, quem está entendendo, diga amém. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está o quê? Vamos ler de novo? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está... Então, quer dizer, por que está encoberto o evangelho? Se eu estou pregando o evangelho, então isso quer dizer, está muito claro que está à vista para todo mundo, está disponível para todos. Mas o Paulo fala, aqueles que não querem é como se estivesse encoberto. Aí, quando eu promovo alguma ação que gere para a pessoa um tipo de ambiente que faça ela gostar daquilo, ela fica, mesmo sem conhecer o evangelho, ela fica lá. Lembra que eu falei agora há pouco? Você tem igreja do jeito que você quer, da forma que você quer, e você pode escolher a dedo, que tem bastante, não tem? Você pode escolher. Você vai conseguir encontrar do jeitinho a moda sua, né? É prato da casa. É conforme você quer. O Paulo fala à igreja de Colossenses assim, ó, vocês estão procurando... Não, perdão, ele fala para o Timóteo, chegará um tempo, primeira carta de Timóteo ele fala, chegará um tempo que o povo vai ter comichão nos seus ouvidos e vão procurar pastores segundo os seus próprios pecados, segundo suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. Esses dias, irmão, eu não vou falar com maldade, eu não estou nem um pouco disposto a atacar ninguém, mas eu vi na internet, fazendo um vídeo, o pessoal falando assim, olha, o que o senhor está fazendo, pastor? E o pastor sentado numa maca fazendo uma tatuagem. Alguém chegou a ver esse vídeo? É um videozinho que rodou faz tempo já, mas eu vi novamente ele. Estava fazendo uma tatuagem, e ele na tatuagem fala assim, viu, venha para cá, venha marcar seu corpo com um versículo que marcou sua vida. É de graça, aqui na igreja nós estamos fazendo. Aí eu falei, Jesus amado, eu não posso talvez interpretar de maneira errada, eu não posso estar interpretando errado, mas aquele que marcar o seu corpo, aquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Mas pastor, tem gente que não liga para esse problema de tatuagem, tudo bem, mas eu não preciso ferir outras pessoas, eu não preciso querer obrigar outras pessoas, não é verdade? Só que as pessoas, elas querem colocar a goela abaixo sobre as pessoas. Aí eu pergunto para você, irmão, aquela pessoa que quer ter um flerte com Jesus, mas continuar vivendo a vida dela, essa congregação vai ser legal? Para a pessoa que ela quer um flerte. Flerte é o quê, irmão? É só tipo um compromisso sem compromisso. Só uma flertada com Jesus. Eu só quero ter um encontro no domingo com Jesus e depois eu continuo nas minhas pingas, continuo batendo na mulher, continuo adulterando. Não, pastor, é que agora tem a onda legal, pastor, uma onda muito bonita, os homens que estão virando homem. Eu pensei que nascesse homem, quando já nascer, já dá para ver se era homem ou não. São coisas que vão atraindo as pessoas, irmão. O Paulo está dizendo, tomem cuidado, não vamos sair da verdade, vamos permanecer do evangelho. Parece para estas pessoas que o evangelho está encoberto. Parece que essas pessoas não entenderam que o evangelho não é essas coisas. Não diz respeito a isso. Aí o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem. Por que o Deus deste século tem cegado as pessoas? Vamos falar a verdade, tem coisas que cegam as pessoas. Quem já ficou cego num celular? Num computador, numa televisão? Que a pessoa fica ali, irmão, que ela nem vê o tempo passar. O que está descrito aqui é, essas pessoas estão sendo induzidas pelo Deus deste século. Eu não sei se você vai achar que o pastor é louco em falar isso, mas eu tenho, sim, um sentimento de que a internet, essa ascensão é muito boa, benéfica para muita coisa, melhora muita coisa, mas ela também está atrapalhando a nossa vida.
está atrapalhando a nossa vida. Você vê a pessoa, estou triste, posta uma cara chorando. Estou feliz, né? Está comendo no restaurante, estou comendo no restaurante. Passou em 5 vezes o almoço no cartão de crédito, está lá feliz, né, irmão? E a pessoa em casa, poxa, eu queria comer esse negócio. Veja que aqui está descrito, o Deus deste século está cegando o entendimento. O que é cegar o entendimento? Vamos falar a verdade, irmãos. Uma pessoa assim que tenha o mínimo de sobriedade, ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas por que a pessoa insiste em fazer errado? Porque o diabo está cegando ela para ela perder o entendimento que ela já sabe. O diabo vai cegando a pessoa, cegando, que ela vai trazendo propostas. Não sei se você vai se lembrar, mas Jesus passou no Mateus capítulo 4 as tentações sendo provocado por coisas. Nós não somos provocados por coisas também? Não somos? Jesus foi colocado no pináculo do templo, Jesus foi entregue uma pedra para ele transformar em pão, Jesus viu todos os reinos. Ele quis fazer o quê, irmão? Isso aqui eu posso dar para você. O que o mundo pode dar para a gente hoje? Está descrito aqui, o Deus deste século, não é o nosso Deus. Ele está dizendo assim, quem está imperando no meio do povo são essas coisas. Esse desejo de que a pessoa ter e fazer igual ao outro, porque hoje a característica da internet é influenciar outra pessoa a fazer outra coisa. É ou não é verdade? Você abriu a internet, seja onde for, irmão, pode abrir. Você vai ver sempre alguma coisa tendenciosa. O que é algo tendencioso? Que te faz pender para aquilo. Que te faz querer fazer aquilo. Te leva você para aquele lugar. Então a gente acaba perdendo a base, a força da raiz vai se perdendo, porque vai perdendo a virtude do Espírito Santo e a árvore vai morrendo. Como que você, crente, vai morrendo? Quando você vai perdendo esse tutano espiritual, que você vai se deixando levar por esses entendimentos do diabo, aquilo que você conhece de Deus começa a ser uma coisa desprezada, uma coisa banal. Aí a Bíblia fala, os incrédulos já estão incrédulos, já são perdidos, e o pouco entendimento que tem, se vai ainda mais por causa desse ensinamento. Então, difícil será ganhar essas pessoas, né? Irmão, a cada dia que passa, mais duro será ganhar uma alma para Jesus. Escute, eu vou falar de novo. A cada dia que passa, mais difícil será ganhar uma alma para Jesus. O Senhor Jesus disse, olha, se não abreviasse o tempo, até os salvos iam ficar perturbados aqui de entendimento também. O que isso quer dizer? Até os cristãos, até quem defende a fé, quem defende a oração, quem defende que existe cura, quem crê que existe cura, você crê que existe milagre, você crê no poder da oração, quem crê diga eu creio, mas toma cuidado que daqui a pouco talvez você não acredite mais. Credo, pastor, não é o que está escrito aqui? O Deus desse século está fazendo as pessoas ficarem incrédulas, elas estão perdendo a fé. Estão desmotivadas pelo mundo. Aí diz o versículo 5, por que não nos pregamos o que, gente? A nós mesmos. Eu não tenho que trazer sardinha para a Igreja Internacional da Graça de Deus, eu não posso trazer sardinha para o pastor Jefferson, eu não posso usar desse jargão. O que o Paulo fala? Nós não estamos aqui para anunciar a nossa vida. Nós não estamos aqui para anunciar para vocês aquilo que eu sou, não. Nós temos que anunciar Jesus. Estamos, irmão, há alguns meses já falando aqui sobre essa esperança viva, sobre o Espírito Santo, como deve ser uma igreja. Notem como que há um crescimento quando as pessoas começam a ouvir quão trabalhoso é permanecer com Jesus de verdade. Irmão, que ser crente é orar todo dia, é se quebrantar todo dia. Quem essa semana passou por uma situação e falou, pastor, quase perdi a cabeça? Eu levanto a minha mão, porque eu sou ser humano. Você quase perdeu a cabeça? Pastor, quase que eu... Ai, pastor, tive ali para não falar poucas e boas. Ou coisa semelhante, ou situação difícil que você passa, ou afrontas que você passe. Se você talvez, alguém chegou a ver o que está acontecendo aí no Brasil, Estados Unidos, estão ouvindo esses negócios aí ou não? Irmãos, quem não está, e talvez você não dê muita atenção para isso, não seja parte daquilo que você interessa, talvez não seja mesmo, mas se você não orar por isso, pode ser que você, seus filhos, seus netos paguem por isso. Aí a gente às vezes fica de
boca fechada. Não, pastor, nós não temos que falar de política. Não é política, gente, é sobre a nossa vida. A gente está vendo coisas que não podem acontecer, coisas que não deveriam acontecer, acontecendo. Mas por que estão acontecendo? Porque as pessoas estão cegas. Elas não estão vendo o que estão fazendo. Eu li uma mensagem, não sei nem de quem é. Se alguém souber de quem é essa fala, você pode me falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar porque eu não quero mudar o enredo da mensagem. Mas acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Amém, irmãos? Só o pouquinho que eu falei já é o suficiente. A gente tem que se atentar, amados. A pregação tem que consistir em Jesus. Se a gente ficar se apoiando em palanque político, apoiando em pastor, apoiando-se em igreja, algum momento nós vamos desfalecer. Algum momento nós vamos cair, porque todo homem falha, todo homem erra. Amém, gente? Olhando sempre para quem? Para Jesus, autor e consumador da minha fé. Quem que é o autor da minha fé? Quem consuma? Consumar é fazer, praticar. Quem me faz praticar a fé? Jesus. É Ele que me faz ter fé, é Ele que me faz agir por fé, e é nele que eu tenho que olhar, e mais ninguém. Agora, não é porque eu tenho que cuidar só de mim que eu não posso fazer a obra de Deus. Jesus não deixou de fazer a obra, não deixou de orar. Inclusive, o Paulo fala ao Timóteo, ore para todas as pessoas que estão em eminência. Porque tem gente que por ego próprio prefere destruir tudo, por causa do ego. É ou não é verdade? Por causa do ego, preferem destruir tudo, destruir toda a sociedade. Aí você vê para onde estamos indo, que caminho é esse que estamos servindo. Aí ele fala, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos o Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Ou seja, eu estou aqui escutando o que estou escutando de vocês. Eu acho que o Paulo estava passando por um dia difícil. Alguém estava atacando o Paulo. Ele fala assim, viu, olha, ainda que vocês sejam contra, ainda que vocês não queiram ouvir a minha pregação, ainda que vocês deem as costas quando eu prego, eu continuo aqui porque eu sou servo de Jesus, não servo seu. Porque se fosse servo seu, talvez nós já tínhamos brigado. Por isso que eu estou aqui para servir a Cristo, irmão. E Jesus foi esbofeteado, Jesus foi axingalhado, Jesus foi cuspido. Ah, pastor, disso nós já sabemos, mas eu sou servo dele, eu vou seguir os caminhos dele. Gostando, não gostando, sendo bom para mim ou não, eu estou aqui para servir. Eu gostando, não gostando, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas fez o quê? Resplandecer a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus e na face de Jesus Cristo. Então quer dizer, o mesmo Deus que lá atrás disse haja luz no meio das trevas, é o mesmo Deus que falou haja luz no seu coração. É o mesmo Deus que falou assim, ó, esse aqui é meu filho, olhem para ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, olha para ele. Esse é o Senhor, irmão. Esse é o Senhor. É para Ele que nós temos que olhar. Olha que forte isso. Ele fala, a iluminação do conhecimento da glória na face. Está muito claro aqui, ó, na face de Jesus Cristo. Onde que nós encontramos essa luz? Em Jesus. Se você tentar procurar no marido, na esposa, nos pais essa luz, irmão, você não vai encontrar. Essa luz está nos olhos de Jesus, está no rosto de Jesus, está na obra de Cristo feita por nós. Claro que nós queremos todos andando com Deus, mas nós sabemos que nem sempre vai ser legal você, ou melhor dizendo, você nunca vai encontrar sempre a figura de Cristo naquela pessoa. Em algum momento as pessoas falham, em algum momento as pessoas erram, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Versículo 7... Temos, porém, este tesouro. Onde que está esse tesouro? Temos, no sentido que eu e você tem. Onde está esse tesouro? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nós. Quem que é vaso de barro? Quem veio do barro? Quem veio do pó? Quer dizer, essa excelência dessa grandeza foi colocada em mim. Então quer dizer que o Senhor me deu, mesmo sendo pó, mesmo sendo nada, Deus me fez do pó, Ele colocou essa excelência em nós. Graças a Deus. Aí agora muda um pouquinho o enredo da mensagem, que agora é a hora que ele fala do que está passando. Em tudo nós somos atribulados. Sabe o que é uma tribulação?
deixa eu ver, terça, acho que foi terça ou quinta que eu preguei na TV, eu falava assim, ó, sabe aquele dia mal? Acho que foi na quinta-feira. Quem já teve um dia mal? Quem já teve um dia mal? Quem já teve uma semana mal? Um mês mal? Pastor, faz uma década que o negócio não vai bem. Bom, tem dias maus, mas assim, vamos simbolicamente, vamos pensar num dia mal que você acorda atrasado para trabalhar, que já não é legal, né? Acordar atrasado. Não dá tempo de tomar café, você vai correndo, escovar o dente, coloca o leite para esquentar no fogo ali, no fogão. Você corre, vai, escova o dente, vem que o dente escova. Nossa, o leite, vem escovando o dente, você chega ali, já derramou o leite. Aí você fala, não dá nem para limpar, vai ficar azedo, vai ficar fedido. Você tem que sair para não chegar mais atrasado ainda, sai correndo, o ônibus passou, ou o carro não pega. Credo, pastor, está amarrado esse dia. É, irmãos. A existência humana muitas vezes nos faz viver dias terríveis. Aí passa mais um pouco, você vai indo, começa correndo para chegar no trabalho, aí vem uma chuva, você tem que se esconder na chuva, para debaixo de um toldozinho que tem ali, bem feito, para poder abrigar você, passa alguém com um carro no meio de uma poça de barro e suja a tua roupa. Aí nessa hora é hora de fazer o quê, irmão? Quais palavras saem da sua boca? Te amo, Jesus, maravilhoso é... Como é que fica os dias maus? Como é que você se porta nos dias maus? Como você se porta no tempo mau que vivemos? O tempo não é bom, gente. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, diga amém. Eu estou em Cristo, mas os tempos não são bons. As coisas não estão bem. Nós não estamos vivendo um tempo fácil. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Melhor em muitos aspectos. Quem é talvez os mais velhos aqui, talvez o irmão Hamilton, né, com quase 285 anos, né, meu Hamilton? Mas o senhor se lembra, né, da mãe lavando roupa na máquina, colocando na máquina de secar roupa? Não era assim antigamente? Ah, não era. E como que era, irmão? Quebrando o gelo, né, às vezes na grama, para poder chegar na geada. Os mais antigos talvez passaram por isso. Muita coisa facilitou nossa vida, só que as facilitações da nossa vida nos fizeram afrouxar. Ficamos mais fracos, muita coisa melhorou, mas nós fomos piorando. Hoje tudo se faz para a gente, irmão. Hoje você fala, esses dias eu falei com a minha filha, como é que esse negócio de chat GPT, pai, aqui você faz uma pergunta, ele faz tudo o que você quer. Eu falei, você não precisa nem ter tempo, você não precisa nem pensar mais, o chat GPT faz tudo para você. Isso faz bem para a gente? Mas claro que faz, porque tudo inteligente. Gente, cuidado, quanto menos você puder usufruir de tecnologia, usufrua o menos possível. Porque vai fazendo você se acomodar, se acomodar, se acomodar, se acomodar. Desculpa, irmão, mas é uma escola de burro. Credo, pastor, está amarrado falar assim para mim? Não, eu estou falando a verdade, irmãos. Quem dos mais antigos aí tinha que usar mapinha para viajar? Hã? Aqui está dizendo que tem que virar aqui, irmão, e se arrancasse a placa, irmão, da estrada? Né? O que você ia fazer? É depois da placa ali, e se arrancasse a placa? E se ponhasse a placa 1 quilômetro para frente e tivesse 2 entradas? Não é verdade? Você perdeu o caminho. Então, veja, gente, que às vezes a nossa dificuldade... Esse dia eu falava com o irmão pastor, eu para ir no mercado, que é no centro, eu coloco o GPS, porque eu quero ver o trânsito. Eu falo, Jesus amado, as pessoas estão vivendo a função de tudo que é internet. Tudo. Tudo. Pastor, qual é o problema disso? Tem algum pecado? Não é pecado. O problema é que a pessoa não força a mentezinha para poder aprender alguma coisa. Ela só quer ganhar tudo na mão. Ela quer vir no culto, que o pastor ore, o pastor que consagra ela, o pastor que faz tudo para ela, o pastor que abençoa, o pastor que cura, o pastor que liberta, o pastor que salva. Esse pastor eu também quero, porque eu não conheço. Irmãos, nós temos que entender que a vida cristã vai exigir de você empenho seu. Você já está com os galhos cortados, está com a raiz quase morrendo, e você vai continuar acomodado? Vai continuar aceitando a coisa como está? Poxa, está difícil o negócio. A gente tem que tomar um cuidado, né? Tem um jargão que o pessoal fala no meio da informática, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Quem sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V? Copia e cola. Nada está sendo gerado novo, só está copiando, irmão. As pessoas estão fazendo cópias de outras pessoas.
Nós não temos que copiar o púlpito de ninguém, não temos que copiar a igreja de ninguém. O grande problema é que as pessoas querem copiar a igreja dos outros para trazer para nós. Se a nossa não muda igual a igreja do outro, eu vou para lá porque lá é mais legal. Porque lá é mais bonito, lá eles evoluíram. Então quer dizer que eles têm outra Bíblia lá, porque não é a mesma, né? É a mesma ou não é? É a mesma Bíblia? Existe duas Bíblias? Não, mas as pessoas tentando evoluir, criar um ambiente tecnológico, vai gerando para as pessoas essa expectativa. Ai, como que vai ser hoje? Esses dias eu vi uma introdução, né? Era até um meme, uma introdução de um culto. Era para a hora para o pastor subir no culto, aí tem um telão bem bonito. Eu acho legal aquele telão, acho bonitas as informações. Aí o telão assim, ó, fica a tela preta, aí vem um leãozão assim, ó. Aí vem assim, pastor de hoje, preletor, não sei do que. Aí entra o pastor. Eu falei, Jesus subiu no altar. É isso que as pessoas estão querendo, gente. O que o Paulo está dizendo para a gente, meus amigos? Olha só, nós somos vasos de barro. Vamos continuar na simplicidade do que Jesus fez. Essa excelência foi colocada em nós para a gente exercitar. Irmão, a internet usada para pregação é uma beleza, mas a internet que não se usa para pregação, ela destrói a nossa mente. Olha o que está escrito, essa excelência foi colocada no celular. Vamos ler de novo? Temos, porém, este tesouro na onde? No celular. Você está lendo aí ou não? Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos. Não é no chat GPT, não é na inteligência artificial. Hoje tem pessoas que, já viram falar da IA, que a pessoa vai lá e fala assim, eu quero que faça um vídeo assim, assim, assim. Aí a pessoa vem falando que ela não tem coragem de falar, ela não consegue vencer ela mesma. Você sabe que tem pessoas que ela não é o demônio, tem gente que ela tem que vencer ela mesma. Tem pessoas que ela não vence, ela não consegue, ela é uma pessoa às vezes muito conhecedora, de muito entendimento, ela não consegue expressar porque ela tem vergonha de falar com as pessoas. Aí agora a pessoa vai lá, já que eu não consigo falar, eu vou criar um negócio que fala para mim. Aí eu crio um negócio, faz um vídeo, uma pessoa, já viram os vídeos de inteligência artificial? Que é um negócio meio robotizado assim, ó. Tá ficando cada vez melhor assim a qualidade, mas você sabe que não é uma pessoa falando. As pessoas não querem mais dar a cara a tapa, elas não querem mais viver a vida. Daqui a pouco estamos vendo os robôs indo trabalhar para nós, irmão. Misericórdia. Vamos tomar cuidado, gente, para a gente não querer modernizar a nossa vida espiritual. Vida espiritual é jejum, é oração, é consagração, é congregação, é estar na igreja, é ajudar o próximo, é estender a mão, é orar, é chorar junto quando precisar, se alegrar quando precisar, mas chorar quando precisar. Isso é evangelho, gente. Agora, se a gente está procurando outra coisa, daqui a pouco as igrejas que pregam a verdade, elas vão ficar vazias, vão acabar. Vão chegar tempos. Já viram falar do pastor em inglês Spurgeon, Charles W. Spurgeon? Já viram falar dele? É um pastor muito conhecido. Na época dele, no século XVIII, pastor que ganhou muitas e muitas almas na Inglaterra. Foi até chamado um grande avivamento daquela época. A igreja que o Spurgeon era pastor existe até hoje, no mesmo local. Tem um irmão membro da nossa Igreja da Graça lá de Curitiba, que um dia ele foi para a Inglaterra e ele foi na igreja. Nos dias que o pastor Spurgeon vivo pregava, as pessoas vinham de todos os lugares para se converterem ao Evangelho, para aceitarem a Jesus. Escutavam a palavra, uma homilia pesada, dura de se ouvir, para que o pecador se arrependesse. E eram cultos com 10, 20 mil pessoas, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Aí esse amigo foi até lá em Inglaterra, chegando lá, a igreja está no mesmo lugar, só que essa igreja tinha 20 pessoas num culto. Mas pastor, como é que tinham 20 mil há 200 anos atrás? Pode ser que daqui 20 não tenha ninguém. Por isso que nós temos que defender essa fé que foi colocada onde, irmão? No vasinho de barro aqui, ó. Amém, irmãos? Ainda que nos chamem de careta, ainda que nos falem que nós somos retrógrados, ainda que falem que nós temos que melhorar as coisas. Ai, pastor, eu acho que se a gente apagar a luz, melhora. Eu acho que a coisa melhorou quando acendeu, não quando apagou. Quando estava apagado, o Senhor disse que haja, ele não mandou apagar, ele mandou acender. Ah, pastor, mas é que tem uma manifestação do Espírito Santo quando apaga a luz.
Eu não sei vocês, mas toda coisa ruim acontece no escuro. Filme de terror é no escuro, né? Irmão, a Bíblia fala que a manifestação do Espírito Santo se deu com a igreja orando, buscando a Deus. Aonde, irmãos? No cenáculo, tudo apagado, cheio de luzes. Por que a Bíblia detalha coisas para a gente? Para a gente não mudar. Mas a gente quer fazer o quê? É que o ambiente fica mais gostoso, pastor. Fica um auditório. Você vai na igreja hoje, você não sabe se você está indo para um stand-up comedy ou se você está entrando para um culto. Já ouviu falar esse negócio de stand-up? O pessoal apaga a luz, faz um barzinho ali e tal, a pessoa vai para dar risada. Irmão, a igreja não é palco para a pessoa fazer, para o pastor ser o palhaço. Não, nossa, eu gosto daquele pastor que fala de casamento, ai que legal, eu vou dar bastante risada. Puxa, eu pensei que a pessoa ia se converter para ouvir o pastor que fala de casamento, não para dar risada. Então a gente não pode brincar com coisa tão séria. Você recebeu uma profundidade de Deus. Cuidado que isso aqui pode ser para você um remédio, viu? Pode ser que o diabo está quase levando você. Diga, está amarrado. Mas você está sentindo, pastor, lá parece que é tão mais legal. Irmão, sempre vai parecer mais legal. Tudo que é novo não é legal? Tudo que é coisa nova, assim, a gente fica feliz. Você lembra quando você comprou o teu carro? Independente se é novo, se é zero, se não é zero. Você lembra quando você pegou? Como que foi? Vamos dar uma volta para conhecer a cidade. Antes de comprar o carro novo, não queria sair de casa nem para ir na padaria. Agora para pegar o carro novo. Não, agora vou lá. Ó, meu carro. Tudo que é novo, a pessoa quer mostrar, irmão. Toma cuidado para não sair da base simples. Permaneça no Evangelho de Jesus. Por quê, gente? Você pode ler bem alto, bem bonito, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas nós não estamos angustiados. Estamos até perplexos, mas não... O que é estar perplexo? É quando você fala, o que estão fazendo da igreja? O que estão fazendo da pregação? O que estão fazendo da verdade de Cristo? Isso é ficar perplexo. Isso não quer dizer que você tenha que aceitar. Gente, a coisa está feia, né? Tinha uma música antiga, o pessoal cantava música secular, a coisa está feia, né? A coisa está preta, né? Não lembro como que era, alguém lembra como que é o final? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Irmão, a coisa está cada... Isso não é de a gente ficar perplexo? Não é a gente olhar para a situação como está e ficar preocupado? O problema não é isso, a gente fica preocupado e acaba indo junto. A gente fica preocupado, mas acaba gostando. Começa a flertar com aquilo, você acha aquilo legal, daqui a pouco você está indo junto. Aí está escrito, gente, eu estou perplexo com isso, mas eu não desanimo de pregar o Evangelho. Eu não desanimo. Porque, infelizmente, nós estamos vendo, irmão, um tempo que as pessoas não querem um altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de oração, altar é lugar de busca. As pessoas querem um púlpito, elas querem um lugar de fala, elas querem mostrar o que elas são, querem mostrar que a minha igreja é mais que a sua. Não é esse o propósito. Estamos perplexos, mas não desanimamos de falar de Jesus, porque isso consiste no meu ministério. É o que o Paulo está falando. É isso que nós temos que permanecer. Aí diz, perseguidos, mas nós não estamos... Pode perseguir quanto quiser. O Cristo dessa igreja vai continuar guardando a igreja dele. Amém? Diz o versículo de número 9, mas não estamos desamparados. Podemos até passar dias o quê? Olha para mim, quem já ficou abatido? Sabe o que é estar abatido? Sabe quando você olha para a pessoa assim e fala assim, está tudo bem? Porque você está vendo o que nela? Porque se você vê a pessoa sorrindo e tal, né? Você fala, o que foi? Está tudo bem? Que legal? O que aconteceu de bom? Conta para nós a benção aí. A pessoa chega sorrindo, você fica feliz com aquilo que está acontecendo. Mas quando alguém está abatido e pergunta, o que está acontecendo? A pessoa sempre está sorrindo, ela chega triste, o que você tem que fazer? Perguntar, o que está acontecendo com você? Você não é triste assim. Você não é desanimado assim. Estar abatido é ficar assim, ó, prostradão, sabe? Não querer fazer mais nada. Ah, pastor, eu já fui na igreja na Santa Ceia, não preciso de mais. Ó, eu vou fazer um propósito com vocês. Percebam uma coisa. Sempre, o terceiro domingo do mês, sempre é assim na igreja. Ó. A maioria das pessoas não vem. Faça isso. O pastor, talvez você nunca percebeu isso, mas faça essa pesquisa. Os membros da igreja, fiéis da igreja, chega o terceiro domingo, ah, já fui no primeiro domingo, já fui no segundo domingo, ah, no terceiro não preciso. A gente note isso, irmãos. Isso é só você fazer uma pesquisa assim, ó, olhando, você vai perceber. Quando chega na Santa Ceia, como que é, irmão, a igreja?
Nossa, pastor, que igreja bonita, né? Tá igual o Conde Drácula aqui, só que é o sangue. Credo, pastor, tá amarrado, se o senhor falou. Verdade, irmão. O filme lá fala, né, que o Drácula quer o sangue. Tem pessoa que só vem para ele por causa do sangue, irmão. Ah, porque eu tenho que estar em comunhão com Jesus. Comunhão é oração, irmão. Comunhão é você viver uma vida com Cristo. Comunhão é você viver uma vida para Jesus. Comunhão é você, na hora de você fazer um negócio, você fazer a coisa certa, não trapacear. Comunhão é você não enganar ninguém, não viver mentindo para os outros. Ter oportunidade de afanar algo que não é teu e você fazer aqui, não, isso aqui não é meu, isso aqui não quero. Isso é comunhão com Jesus, é você estar o tempo todo fazendo o que é certo, porque aquilo agrada a Deus. Justiça na sua vida. Agora, ser o crente do domingo, né, de 1h30 de culto feliz, alegre, de luzes piscantes. Irmão, eu acho que o Paulo não entrava nessa igreja. Quem acha que o Paulo entrava nessa igreja? Hã? Irmão, assim, ó, eu acho que se você entendeu o que o Paulo falou lá no comecinho, ele falou assim, ó, lá no versículo 2, põe na tela só o 2, leia na tela rapidinho. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se, não andando com astúcia nem falsificando. Então, o que o Paulo quer dizer com isso aqui? Gente, ó, o que vai falsificar a palavra, o que é enganoso, sai desse negócio que eu não quero. Não quero esse negócio para a minha vida. Então, quer dizer, é um lugar que Jesus também não estaria. Se é um lugar onde Jesus não estaria, eu também não quero estar. Quem lembra de Elias e os profetas de Baal? Olha para o pastor, queridos, por favor. Quem lembra de Elias e os profetas de Baal? 1 Reis 17, lembram? Sabe o que aconteceu aquele dia? Era um profeta de Deus contra 850 homens profetizando a demônios. Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu foi o único Senhor, o único Deus, irmãos. O único Deus que responde com fogo. O único Deus que faz milagre. Foi aquele Deus que venceu. Irmãos, quando você está com Deus, você pode estar sozinho, mas Deus não desampara você. Ele vai amparar você. Permaneça no Evangelho. Amém? Termine o versículo de número... abatidos, mas não estamos destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, o que, gente? A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos. Ou seja, Jesus sofreu, padeceu. Se eu estou padecendo nesse tempo da vida, eu vou padecer assim como Cristo padeceu. Eu vou sofrer por amor ao Evangelho. Eu vou sofrer em favor da obra de Deus. Se desgastar pela obra de Deus. Às vezes vai ser dias que você virá sozinho à igreja. E que bom que você veio. Você acha que vai chegar esse dia? Pode ser que chegue. Mas se você permanecer fiel. Porque pode ser que chegue o dia que outros venham sozinhos e você não venha mais. Isso é doloroso. Aí o Paulo termina, né, a mensagem, versículo de número 11. 10, né? 11, desculpe. E assim nós que vivemos, estamos sempre o quê? Entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós... O que o Paulo está falando assim? Ó, nós estamos sendo perseguidos porque nós estamos fazendo. Nós estamos apanhando, estamos sofrendo porque estamos pregando Jesus Cristo vivo. Amém? E nós estamos sofrendo com isso, mas vocês, por mais que estejamos morrendo todos os dias, vocês estão vivos. Quer dizer, vocês têm esperança. Então, quando um pastor de Deus para de pregar, a esperança para muitas pessoas morre também. Mas pastor, não é para olhar para Jesus? Sim, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Está escrito em Romanos 10. Quem já leu Romanos 10? Inclusive, a minha chamada se deu nesse capítulo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão do nome de Jesus se ninguém estiver anunciando o nome de Jesus? O Paulo não é Jesus, mas ele fala de Jesus com a verdade que está escrita em Cristo, no rosto de Jesus. Então, o que ele está dizendo na verdade aqui é, mesmo que nós estejamos vivendo a morte todos os dias, vocês têm vida, ou seja, vocês têm esperança. Vamos fazer a menção do começo da mensagem? Lembra que falávamos da árvore cortada? Irmãos, às vezes muitos sofreram. Há muitos, eu não vou entrar nesse mérito, não está escrito, então eu não vou entrar no mérito, mas muitos historiadores dizem que o Paulo era casado. E quando o Paulo se converteu a Cristo, a esposa dele abandonou ele.
Você acha que seria fácil? Nossa, pastor, mas Deus faria o Paulo ser um ganhador de alma para perder a família dele? Estamos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo. Perdendo todos os dias, mas que vocês ganhem todos os dias. Então, quer dizer, para algumas pessoas o fardo é um pouquinho mais pesado. E se você entende isso, ore pelo seu pastor. Ore pela sua igreja, para que nós nunca nos desviemos do caminho da verdade. Para que os séculos passem, para que centenas de anos passem e a verdade nunca deixe de ser anunciada. Para que não misturem a água suja na água limpa que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Para que não misturem coisas para agradar as pessoas, como já há muitos nós estamos vendo, muitos séculos isso acontece. Porque o Paulo diz, ainda que eu esteja morrendo, vocês têm vida, vocês têm esperança, porque a pregação que vocês escutam levantam vocês. Às vezes quem está falando está morto, mas está gerando vida. O Paulo teve que pagar um alto preço, não teve? Para quê? Para que as pessoas que o ouvissem entendessem que há esperança. Tem esperança para a gente, irmãos. Há esperança, porque nós podemos passar o que for, mas o Senhor sempre vai nos guardar. Amém? Por fim, versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. O que a gente tem que aprender bem claro no coração? Como que eu faço, irmão? Eu creio, por isso falo. Vamos de novo, bem rapidinho? Eu creio, por isso falo. Por que nós fazemos isso, irmão? Sempre foi assim. Nós cremos e também, por isso também. Ou seja, o Paulo cria em Jesus e ele falava de Jesus. Eu creio em Jesus, eu falo de Jesus. Nós fazemos a mesma coisa, nós não temos que aumentar nem tirar. Nós não podemos colocar pessoas no lugar de Jesus. Nós não podemos colocar santos no lugar de Jesus. Nós não podemos colocar lugares no lugar de Jesus. Tem gente que acredita que existam lugares sagrados. Irmão, vamos entender isso aqui, irmão. Jesus um dia falou para a samaritana, mulher, não interessa se você vai adorar em Samaria, em Jerusalém. Deus quer o coração verdadeiro. Ele quer os que adoram em espírito de verdade, não com mentira, não com engano, não com um crente na igreja e um demoniado na rua. Quem está entendendo, diga amém. Terminamos. E temos, versículo número 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Eu vou ser apresentado, irmão. Isso é muito forte. Porque o mesmo que ressuscitou Jesus, ele vai me ressuscitar. Ou seja, ainda que esse corpo mortal morra, ainda que chegue as raízes dele se acabar, o Jó não sabia do que nós estamos sabendo hoje. O Jó era muito de Deus, mas não tinha esse conhecimento, irmão. Que a vida, ainda depois dessa morte natural, a vida, a ressurreição. O que se faz do homem quando o homem morre? Vai para Jesus. Vai para Deus, volta ao seu Criador. Do Criador viemos e para o Criador voltaremos. Então, para que fique marcado ao nosso coração, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne-se o quê? Em ação de graças para a glória de Deus. Por isso, vamos junto, bem bonito, vamos terminar bonito lendo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova todos os dias, porque a nossa leve, ou seja, um momento de tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito. Olha para mim, irmãos, quer dizer que o tempo muito difícil que a gente vive, ele está preparando o melhor. O tempo mais difícil que a gente está vivendo está preparando algo. Está escrito aqui, você leu? Porque a nossa leve... Gente, eu vou perguntar para você, eles viviam leve tribulação? Quem de vocês, por acaso, para vir na igreja, teve que passar fugido da polícia, fugido da sociedade, você teve que talvez entrar por um, por um bunker, se esconder debaixo da terra para ouvir a pregação? Eles tinham que fazer isso. Até hoje, no Oriente Médio, eles fazem isso. Algum dia de vocês ouviram falar, por exemplo, que se descobrisse que meu pastor era pastor, iam matar os filhos dele decapitados na frente dele? Vocês já viram acontecer isso aqui com a gente? Você já viu acontecer isso com a gente? Nós aqui temos isso? Com a gente não acontece isso. Sabe por quê?
Porque nós temos a liberdade até Jesus, irmão. E nós não vamos. O Paulo está dizendo assim, gente, eu não quero que você ache que sua luta não é difícil, que você pense que seu problema não é difícil. Mas o Paulo fala que os dias ruins, terríveis que ele vive uma leve e momentânea tribulação. Leve tribulação, gente. Os homens fugiam das trincheiras dos leões. Os homens fugiam de espada, fugiam do exército, gente. Fugir da polícia até alguns fogem, né? Não é verdade? Não foge? Quando você coloca o exército inteiro para trás, cadê o homem do exército? Vem aqui, exército, vem aqui. Vem aqui, irmão. Você é treinado para a guerra. Você está lá no exército, vem aqui para passar uns dias com a gente. Como que o treino do exército não é preparado para uma guerra, para você caçar onde for, no meio do mato? Irmão, como é que você foge do exército, irmão? Os exércitos daquele dia iam atrás de quem? Ia atrás do Paulo, ia atrás do Timóteo, ia atrás dos crentes. Eles estavam fugidos pregando o evangelho. E ele chama isso do quê? De leve e momentânea tribulação, porque o que vai acontecer depois disso vai ser muito melhor. Ou seja, a esperança para a árvore cortada. Tem ou não tem esperança, ou do exército? Tem ou não tem? Vocês são preparados para matar, né, irmão? Você pega a arma lá? Sim, todo dia. Todo dia. E como que é os tiros lá? Dá muito tiro? Não dá muito tiro? Mas vocês têm vontade. Oh, meu Deus do céu. Sai daqui, você está desviado. Irmãos, nós temos que entender isso aqui. Se o Paulo dizia que os dias tão terríveis que eles viviam eram leves, imagine a gente, irmão. Olha o pastor aqui. Ai, o pastor não me deu bom dia hoje. Pelo amor de Deus, crente, vá se converter. Ai, a esposa do pastor, eu acho que ela é muito chata, ela não sei lá, não sei o que acontece. Irmão, você tem que olhar para Jesus, irmão. Tem umas esposas que são bem difíceis mesmo. Não é o caso da minha, né? O único que sofre com ela sou eu. Mas para nosso entendimento, se o Paulo chama de leve uma coisa tão pesada, irmão, é porque ele tinha certeza do que vinha depois. O João não tinha certeza do que vinha porque ele não entendia ainda. Você tem certeza do que vem depois? Tem ou não tem? Eu tenho certeza. Eu vou ficar sozinho, eu não sei. Se eu vou ter muita gente para pregar, eu não sei. Mas enquanto eu estiver nessa carne, nesse corpo, nesse vaso de barro, eu vou continuar anunciando o Evangelho de Cristo. Porque esse é o propósito da nossa vida. Nós fomos chamados para isso. Por quê? Porque eu sei que tem uma esperança. Há uma esperança. Há algo verdadeiro sendo formado na tribulação. Versículo 18. Não atendendo nós as coisas que se veem, ou seja, não dê atenção ao que se vê, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são, e as que se não veem são eternas. Eu não vejo, eu não consigo ter algo palpável, palatável, mas eu tenho certeza que Deus virá e nos resgatará da mão, das garras do inferno e nos levará para a sua maravilhosa luz, para a sua graça abundante. Amém? Que Deus nos abençoe. Curve a cabeça, Pai. Eu não tenho dúvidas que o Senhor permanece o mesmo de sempre. O mesmo Deus que operou nos dias de Elias, o mesmo Deus que operou nos dias de Paulo, o mesmo Deus que operou, ó Deus, lá na Inglaterra, através de pastores, ó Deus, como falamos na mensagem de hoje, como o Spurgeon, como, meu Deus, o Senhor operou também nos Estados Unidos com o Billy Graham, como o Senhor tem feito, ó Deus, grandes evangelistas, pessoas, ó Deus, que não temeram a morte, que não temeram encarar uma sociedade que é contra o Evangelho. Assim também, Senhor Jesus, como nós vemos, ó Pai, no nosso país, muitos pastores, não trazendo menção de um ou outro, mas usando da fé, ó Pai, do qual o Senhor tem levantado o missionário R.R. Soares, este homem, ó Deus, que tem lutado para plantar igrejas, para curar pessoas no Teu nome, para apresentar o Evangelho, e tem nos ensinado, e eu faço parte desse fruto, Pai, um homem que deixou tudo para trás para servir ao Senhor. Oh Jesus, eu não tenho nada para dar ao Senhor, a não ser um coração sincero e verdadeiro, um coração que está, meu Pai, solícito a passar o que tiver que passar,
mas permanecer fiel, permanecer levando a palavra de Deus, com um coração contrito, com um coração, meu Pai, disposto, disponível a servir. Se não servimos ao Senhor com alegria, acabamos, ó Pai, vivendo somente para as coisas banais, para as coisas naturais, para as coisas naturais desta vida. Queremos coisas, queremos lugares, queremos conquistas, mas não estamos buscando a verdade que é o Senhor. Estamos vivendo, ó Pai, num tempo em que os nossos olhos estão fechados para as coisas santas e estão abertos para os escândalos. Olhamos para as coisas do homem e nos esquecemos das coisas do Senhor. Pai, assim como a palavra nos ensinou hoje, que a árvore que foi cortada, ainda, meu Deus, que cortados seus galhos foram, há esperança para ela. Há esperança, mesmo quando ela em suas raízes se secaram, ao cheiro das águas, ela se renovará. Coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Levante a sua voz e diga: eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou parar, ó Deus, de olhar para a sua palavra com carinho, com zelo, com temor, porque eu creio que ela é a verdade. E no Senhor, ó Deus, todas as coisas se faz nova, todas as coisas se renovam. Levante a sua voz e diga: Senhor Jesus, vem me renovar nessa manhã. Você quer ser mais espiritual, irmã? Ô irmão, você quer ser mais espiritual? Você tem que orar, você tem que falar com Deus. Você só pede quando está com problema. Agora é hora de você chegar a Deus com um coração sincero e dizer: Senhor Jesus, eu quero ser melhor para o Senhor, eu quero viver de uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira que o Senhor olhe para mim e encontre um servo verdadeiro, um servo fiel, ó Pai. É o que eu quero todos os dias para a minha vida, porque assim, Jesus, eu farei cumprir o propósito para o qual eu fui chamado, no nome de Jesus.
Eu não tenho nada para oferecer. Não tenho nada para te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. E eu sou Estamos rendidos ao Senhor, ó Pai. E somente em Ti, ó Pai, nós encontramos descanso para a nossa alma. É só no Senhor que encontramos refrigério. Eu pedi ao Senhor, ó Pai, no começo deste culto, que o Senhor tratasse, ó Deus, da nossa alma, do psicológico, do corpo, da mente, da alma, do espírito, do corpo. Que nenhum de nós, ó Pai, retenhamos, ó Pai, no nosso coração que é o fim. Diga bem alto comigo: não é o fim. Bem alto: não é o fim. Porque esta leve e momentânea tribulação vai passar, e há de vir uma glória muito maior que vai se revelar na minha vida. Diga bem alto: e através da minha vida, em Cristo Jesus. Diga bem alto, levante as mãos, diga: Senhor Jesus, usa este vaso de barro para teu louvor. Aleluia! Eu sou. Diga para Ele: a minha vida no seu altar. Eu sou teu, Jesus. Tu és meu. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudi-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. A leve momentânea tribulação vai passar. Amém, irmãos? Tem dias difíceis, tem dias piores ainda, mas eu sei que depois deste grande problema tem uma grande bênção nos aguardando, que é o dia do Senhor. Amém? Ainda que todo este mundo tente nos afastar do Senhor, o que nos faz confiar, crer, é porque o Cristo de Deus foi ressuscitado, como prometeu, e nós também ressuscitaremos com Ele. Amém, gente? Vamos aplaudir o nosso Salvador. Bendito seja Deus. Amém?